Não é segredo para ninguém, todo mundo sabe que um Ryzen 5 AM5, seja geração 5000 ou 9000, é superior a um Ryzen 5 AM4, seja geração 3000, 4000 ou 5000. Inclusive, eu fiz um vídeo faz uma semana e meia mostrando esses resultados. Na mesma semana eu comparei o 5700X3D contra o 5600, o 7500F contra o 5700X3D e o 5600 contra o 7500F, que são dois Ryzen 5, um AM4 e outro AM5 que o pessoal mais compra. E vocês vão ver que o 7500F em vários jogos superou o 5600 em torno de 20 a 30%, por exemplo, aqui no CS ou também no Cyberpunk, né, fica na casa de 20 a 25%, depende da média, do 1% low. Em um The Last of Us da vida na casa de 20 a 25%, e no Spider-Man até passando em certos casos de 30%. A diferença entre essas duas gerações é fato, e você vai ver isso em vários canais, não só no meu. Agora, tem uma coisa que geralmente não é falada e eu estou batendo muito na tecla nesse ano, que é otimização, ainda mais em relação às memórias. Nesse vídeo dos 5600 vs 7500F, eu deixo as memórias assim no nível legal dos 5600, ainda podendo otimizar mais. E já as memórias do 7500F eu deixo bem otimizadinha, tá? Bem legal, assim como tem nos meus tutoriais aqui no canal. Depende muito do chip. Como que eu estava com um chip bom de memória DDR5, eu consegui fazer melhores ajustes em AM5, o que tem muitos resultados positivos. Sobre o 5600, eu trouxe uma otimização só dele, mostrando 4 situações diferentes. A primeira sendo ele sem fazer nada, só com XMP, depois fiz PBO, depois fiz tunagem de memórias e depois também fiz PBO com a tunagem de memória, e a depender do jogo pode chegar a 10 a 15% a mais de desempenho sobre o mesmo processador, que é o Ryzen 5 600. É claro que tem jogo que vai ter menos, então esse aqui, o Cyberpunk, teve mais. O CS, como vocês puderam ver, não teve tanto assim, só 5% a mais. Um Horizon Zero Dawn já tem em torno de 10 a 15% também. E um Spider-Man de 10 a 15%. Afinal, é um jogo mais sensível também em relação às memórias. Mas também fiz vídeos otimizando a AM5, ainda mais usando o 7500F. Tem o vídeo principal, que é você está usando errado o teu Ryzen AM5, mas também tem outro como esse aqui, de memória barata contra memória cara, onde a memória barata só com XMP contra a memória barata ajustada tem mais 10%, e se você for comparar ainda contra a memória cara, né, que é um ajuste de 6200 ou 6400, nós temos quase 20% a mais de performance nesse Ryzen. E você tem que saber que a maior parte dos testes da internet é com memórias mais ajustadas. O pessoal raramente vai deixar só no XMP. Então, geralmente, aqueles canais grandes, eles ajustam a memória para ter um desempenho que o processador promete. Porque realmente, se você for ver certos casos de AM5 com memórias em estoque, XMP, ele fica muito capado, ele fica muito capenga. E é isso que eu quero mostrar no vídeo de hoje. Eu peguei dois cenários aqui diferentes, afinal vocês já viram que eu testei vários cenários aqui, mas nesse caso, o que eu resolvi fazer? Eu fiz uma otimização muito bacana no meu Ryzen 5 600 e o 7500F eu deixei ele só plug and play, o cara que pega o processador, coloca na máquina, coloca a memória em XMP e já era. Tô de AM5, tô muito bem, tô muito melhor que o AM4. Será mesmo? Será que não tem que otimizar também o AM5? Bem, segundo os meus vídeos, eu estou indicando isso, mas agora eu vou provar. Não se esqueça já de deixar o like e se inscrever no canal. Só para esclarecer, aqui está a configuração no Ryzen 5 7500F, eu não mexi no processador e deixei as memórias só com XMP. E fica muito ruim aqui essas memórias só com XMP. E é uma memória, aquela baratinha da Juho, que custa geralmente R$240 cada pente no AliExpress. E no Brasil, mesmo que seja barata, ainda assim é caro, né? Já o 5600, eu fiz um overclock nele, 4.7, 4.8, e tunei as memórias de um nível legal. Coloquei uma Samsung BDI, melhor memória para tunar. A tunagem dele ficou muito bacana. Essa aqui é a melhor tunagem que eu consegui até o momento de um Ryzen 5 600. Talvez eu até faça um conteúdo só disso aqui no canal mostrando desempenho em jogos. E vamos ao comparativo. Primeiramente, o Horizon Zero Dawn Full HD qualidade gráfica no Ultra. E é claro, né, com a 4080 Super para nós termos o gargalo por parte dos processadores, porque se não tiver gargalo vai ser difícil mostrar a diferença. Então temos aqui o 5600 tunado, 124 no 1% low e 206 na média. Contra o 7500F em estoque, 120 no 1% low e 206 na média também. Então um empate aqui na média e uma vantagem de 3% no 1% low do 5600, mas também 3% eu ainda considero o empate técnico, tá? Então sim, os dois processadores empataram, mas era para empatar? Não era, né? Eu mostrei que tem uma diferença de 20 a 25%, chegando até 30%, então tá aí. Veja que se o teu amiguinho sabe ajustar o processador AM4
e o outro não sabe ajustar o M5, o cara do M5 provavelmente ele gastou muito com o processador dele achando que teria ali um grande desempenho, quando na verdade não está sendo muito diferente, pelo menos em alguns casos, de um Ryzen 5 AM4. Vamos ao Cyberpunk, testei em Full HD no Ultra, sem Ray Tracing, sem nada assim, né? E tem bem uma boa diferença, na verdade é uma diferença até melhor aqui a favor do Ryzen 5 600 tunado. O 5600 faz 70 no 1% low, 94 na média, e o 7500F 64 no 1% low e 86 na média. 9,3% a mais de desempenho para o 5600 tunado em relação ao 7500F. Tem jogo que é mais sensível às memórias, o Cyberpunk é um desses que eu consigo ver. Esse jogo está com densidade populacional alta também, então 5600 aqui ganhando de um 7500F em estoque. Daria para imaginar isso? Claro, não é sempre assim, é de caso para caso, de jogo para jogo, mas que pode acontecer, isso pode. Vamos ao Spider-Man agora, uma sem Ray Tracing, outra com Ray Tracing, coloquei em Full HD no muito alto. Eu tinha curiosidade para ver se tinha diferença de Ray Tracing sem Ray Tracing, e assim, pelo menos esses processadores mais novos aparentemente não, tá? Então o 5600 tunado faz 98 no 1% low e 137 na média. E o 7500F em estoque, 97 no 1% low, quase a mesma coisa, né? 133 na média. Foi também parecido. É empate técnico aqui, mas uma levezinha vantagem assim de mérito para o 5600, ficando 1% a mais no 1% low e 3% a mais na média. Mas é empate técnico, o que não deveria acontecer de qualquer forma. Eu mostrei para vocês uma diferença de 30% ali no teste que eu fiz com os dois assim, de um bom jeito, né? Do 5600 e 7500F. Então tá aí para vocês novamente, quem imaginava que o 7500F ia destruir o 5600 mesmo que ele não tivesse tunado, bem, tá vendo que não é exatamente assim que acontece. E de novo o Spider-Man, mas agora com Ray Tracing no muito alto, Ray Tracing no alto, nível 6. Assim, a diferença foi a mesma, tá? Não tem muito o que falar aqui não. O 5600 faz 7,9 no 1% low e 103 na média. Claro, a média 1% low cai, mas no final a diferença foi a mesma, né? E o 7500F em estoque, XMP, 78 no 1% low e 100 na média. Então 1,2% a mais no 1% low e 3% a mais da média para o Ryzen 5 5600, tá? Resultado que muita gente realmente não imaginaria que iria acontecer. É bem curioso isso, né? E é bem interessante, então, esse intuito de tunar aqui as memórias, que elas fazem mais efeito até em Ryzen, tá? Dá pra gente fazer overclock, que nem eu fiz aqui no 5600, tá 4.8 e tal, mas memórias geralmente fazem mais efeito, como eu tenho batido na tecla esse ano no canal. Vamos ao Starfield Full HD no alto, não coloquei redimensionamento, nada assim, então tá 100% mesmo em Full HD. E, de novo, um resultado favorável ao Ryzen 5 600 tunado. Acho que vai ser o último, tá? Porque o resto, 7500F ganha. Mas ainda assim, olha o tanto que o 5600 ficou assim, ou empate ou até à frente. Então, o 5600 tunado faz 57 no 1% low, 88 na média. E o 7500F, 56 no 1% low e 83 na média. Mais 1,5%, 1,7% a favor do 5600 no 1% low e 6% a mais para o 5600 na média. Olha só. Boa diferença aqui no Starfield. Eu achei até que o 7500F ia ganhar no Starfield, mas vejo que não. Então, cara, tuna teu M5, tá? Dá uma ajustada aqui. Tem vídeo no meu canal ensinando, tanto de memória barata quanto de memória cara. Tem menos variação de DDR5 no momento que DDR4. Então é fácil você otimizar para isso aqui não acontecer. Agora, próximo jogo, Assassin's Creed Mirage em Full HD no muito alto, mas aqui tem um DLSS qualidade, tá? Para evitar gargalo por parte da placa de vídeo. Isso pode acontecer mesmo com o 5600, para vocês verem aqui. E aqui nesse caso, o 5600 tunado perdeu. Ele ficou com 92 no 1% low e 131 na média, contra o 7500F em estoque XMP, 96 no 1% low e 139 na média. Mas a diferença não foi aquela que talvez você esperaria vendo um comparativo na internet, né, de um cara que fez certinho os dois processadores. Então aqui, no 1% low, 4% a mais para o 7500F e 6% a mais na média para o 7500F também. Nada próximo daqueles 20, 30% que a gente estava vendo. The Last of Us também testei, coloquei no alto em Full HD sem redimensionamento, não precisou nesse caso. Acredito que essa aqui foi uma das maiores diferenças, tá? Esses três últimos jogos tivemos mais diferenças e a favor do 7500F. Então aqui o 5600 tunado faz 78 no 1% low e 132 na média. E o 7500F, estoque XMP,
88 no 1% low e 149 na média. O uso do processador fica bem alto, né? 98, 95% de cada um deles. Vocês podem ver aqui o uso bem aqui, né? Então, assim, é realmente um jogo que demanda mais dos processadores, e aqui o 5600 ficou mais atrás, chegando o 7500F 12%, quase 13%, né? Superior aos 5600. É uma boa diferença, mas não chegou às 30%, né? Chegou no máximo a 12, 13, para vocês verem aí o quanto de diferença que faz você otimizar. Então, se você conseguir otimizar até os 5600 conforme meus vídeos, você está muito bem, porque o cara que pegou um 7500F e não otimizou, tá vendo o processador que ele acha que, nossa, estou levando muita vantagem, estou ganhando muito do cara que gastou pouco no AM4, quando na verdade não, né? CS em Full HD no baixo, no modo aqui benchmark da comunidade, também perdeu aqui, mas não perdeu por tanto assim no 1% low, foi mais na média, né? O 5600 tunado ficou 178 no 1% low e 505 na média, e o 7500F 190 no 1% low, 575 na média. Embora tenha os resultados aqui da média do 1% low, eu acabei no caso do CS pegando o resultado do benchmark do jogo, que ele deixa o resultado lá no finalzinho, tá? Então não é exatamente o resultado que vocês estão vendo aqui, embora bem parecido. Uma diferença de 6% a mais no 1% low a favor do 7500F e de 13,8% a mais na média a favor do 7500F também. Que foi a maior diferença na média, mas nada de 20, 30, 40%. Míseros 14% no caso de um 7500F que o cara não se deu o trabalho de tunar. E tinha mais um jogo, esse jogo aqui é um pouco mais complicado, é o Black Myth Wukong. Coloquei no muito alto em Full HD, mas ainda coloquei até também a escala em 75 para evitar gargalo aqui por parte da placa de vídeo, mas mesmo assim, ó, olha o uso da placa de vídeo, 97, 98, então assim, esse jogo é muito GPU bound. Eu queria até mostrar esse cenário aqui para o pessoal entender também o que é GPU bound, que assim, tô com 4080, em Full HD, ainda colocando 75% do Full HD, e ainda assim tivemos gargalo assim, mais por parte da placa de vídeo. Então o 7500F ganhou, mas parte técnico que nem a gente estava vendo lá no começo com o 5600. O 5600 fez 92 no 1% low e 142 na média, e o 7500F 94 no 1% low e 143 na média. 2% a mais no 1% low a favor do 7500F e 0,7% a mais na média a favor do 7500F. Bem pouco mesmo, né? E é isso. Acho que vocês conseguiram entender também o intuito dos meus conteúdos recentes de otimização, ficar batendo nessa tecla, porque realmente influencia. E esse aqui é um caso para mostrar para vocês que o cara que pegou um 7500F e não tunou, acaba tendo um processador muito semelhante em desempenho em jogos de um cara que pegou um 5600 e tunou ele, tanto PBO quanto também otimização de memória. Você acabou de aprender algo novo. Eu já fiz vários conteúdos aqui, né, comparando ali, mostrando certinho a diferença que tem quando os dois estão no mesmo nível de otimização. São os que eu mostrei aqui no começo do vídeo. Resolvi fazer esse para mostrar um cenário em que a pessoa viu aqui no meu canal, resolveu fazer igual e agora tem mais desempenho, chegando bem perto de quem não mudou nada de um M5. E é o 5600. Se fosse um 5700X, ficaria do mesmo nível do 7500F. Nesse caso do 7500F não otimizado só com XMP. Gente, só com XMP em M5 fica muito cagado. E se você usar às vezes até um Expo em algumas placas, a placa vai deixar no automático muito alto ali, a certos valores como TRFC vai ficar pior ainda. Então veja meus vídeos. Se você não entendeu ainda, também acompanhe as lives que eu estou fazendo, lives de otimização. Tem muito conteúdo aqui no canal sobre isso e tem muita base também para que você aprenda um pouco mais sobre isso no canal, que é o nível intermediário, tá? Isso aqui é um nível intermediário de otimização. Nem é nível hardcore de overclock não, que eu estou fazendo aqui. É bem mais pé no chão mesmo, tá? Então se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva e deixo para vocês aqui alguns vídeos na descrição que você pode aprender sobre DDR4 e DDR5, a depender de qual máquina que você tenha. Vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau!